Olá, mulher linda! Sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 14. Sacrifícios vivos não fogem na surdina. Pai, eu oro por mulheres que precisam chegar desse lugar de compreensão e entender que as dificuldades servem para nos promover, aumentar a nossa fé e chegarmos num lugar de maturidade no Senhor. Pai, nos ajude a observar qualquer obstáculo como presentes em que a Tua presença será percebida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O altar jamais se esfriou para Joni. Basta mencionar o nome de Joni Eareckson Tada em qualquer parte do mundo e os cristãos logo passam a sorrir. Todos nós a amamos e conhecemos a história da linda e jovem atleta tão promissora que quebrou sua coluna num acidente de mergulho. Creio que a maioria viu o filme de Joni e leu seus livros. Sabemos que houve um momento em que ela queria morrer porque não conseguia aceitar a sua deficiência. Ela até tentou convencer seus amigos que dessem os comprimidos para pôr à sua vida um fim. Compartilhamos com Joni o sofrimento de não poder assoar seu nariz, pentear seus cabelos ou estender o braço para tocar alguém. Em tudo isso, Joni se tornou uma heroína. No camarim de Pat Robertson, no Clube 700, há uma linda pintura feita por Joni, uma ilustração de um versículo bíblico. Ela é uma artista talentosa, uma escritora maravilhosa e uma ótima cantora. Para muitos de nós, o livro está fechado. Ela sofreu um acidente terrível, lutou com sua fé, triunfou e agora vive para sempre feliz. Não é bem assim. Ao longo dos anos passei algum tempo com Joni e a cada encontro percebo que sua história continua a cada dia. Ela precisa de 2 horas para se arrumar toda a manhã. Durante anos ela viveu numa cadeira de rodas, incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. Joni é muito sincera e tem também um ótimo senso de humor. Mas além de tudo isso, ela possui os desejos de qualquer mulher à noite. Quando seu marido volta para casa após um dia estressante, como o professor do ensino médio, ela queria poder se levantar, abraçá-lo e dizer: "Bem-vindo em casa. Como foi o seu dia?" Ela gostaria de poder preparar um jantar à luz de velas, de fazer todas aquelas coisinhas que adoramos fazer uns pelos outros, mas ela nunca será capaz de fazê-las. Sempre esperamos que o Senhor se apresse. Nós, cristãos, costumamos dizer que estamos dispostos a aprender lições de Deus, mas, na verdade, nossa postura diz: apressa-te, Senhor, preciso resolver isso logo. Se tiveres algo a me ensinar para transformar-me em um cristão melhor, que seja, mas se pudesse fazê-lo antes do almoço, eu realmente ficaria muito agradecido, pois minha agenda está lotada. Durante os longos dias, as semanas, os meses e os anos de imobilidade, após seu acidente, Joni teve muito tempo para as lições do Senhor. Ela aprendeu a viver dia após dia, ano após ano, com um corpo danificado. Mesmo paralisado, Joni poderia ter fugido do altar tão rápido quanto qualquer outra pessoa se assim o quisesse. Joni poderia ter desistido de Deus. Ela poderia ter odiado Deus pelo resto de sua vida, por ter permitido que aquele acidente terrível acontecesse. Ela poderia ter dado ouvidos às tentações sutis de Satanás e ter sentido pena de si mesma. Em vez disso, ela decidiu ser um sacrifício vivo, e ela continua a tomar essa decisão todos os dias. Todos os dias, quando acorda, seu corpo a lembra de que novamente precisa tomar uma decisão. Outro dia para amar a Deus, outro dia para confiar nele. A vida seria tão mais fácil se fosse um jogo de enigmas em que Deus nos dá dicas sobre as perguntas que devemos fazer. Assim poderíamos resolver nossos problemas e continuar com nossas vidas, mas a vida não é um jogo. Na verdade, é um culto de adoração e cada um de nós é um sacrifício vivo. Sempre que penso em Joni, eu reforço minha decisão de permanecer no altar pelos motivos certos, como fez também o nosso amigo Jó.
O altar jamais se esfriou para Jó. Dê mais uma olhada na história de Jó. Ele começou seu longo discurso aos amigos exclamando: maldito seja o dia em que eu nasci. Jó capítulo 3, versos de número 2. Você nunca se sentiu assim? Quem me dera morrer antes de ter nascido? Ele continuou: se eu tivesse morrido assim que nasci, estaria feliz agora, descansando em paz. E por fim ele fez a pergunta: por que deixar viver um homem que só terá sofrimento, uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? O altar de Jó estava em chamas. Pouco depois, mais tarde, ele exclamou: quem dera que Deus ouvisse meus pedidos e atendesse o meu desejo. Quem dera que ele me esmagasse com suas mãos em vez de me deixar sofrendo tanto. Observe que Jó não pensou em cometer suicídio como fazem alguns hoje em dia. Ele não procurou um médico que lhe ajudasse a morrer. E podemos apenas imaginar a dor que ele suportou quando diz: minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltam a se abrir e ficam cheias de pus. Minha vida se acaba rapidamente e veloz como o vento. Meus dias são vazios e sem esperança. Jó capítulo 7, do verso 5 ao 6. Jó permaneceu no altar por mais 37 capítulos. E só Deus sabe o tempo que esses capítulos representam, pois as Escrituras não nos dizem quanto tempo se passa. Por que Jó permaneceu no altar? No meio de sua experiência, coberto de bolhas e abalado pelas acusações de seus amigos, Jó disse: mas apesar disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive e finalmente aparecerá na terra. Eu sei que mais tarde, vestido como um corpo, estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele, como desejo que esse dia chegue logo. Jó, capítulo 19, do versos 25 ao 27. Jó e Johnny não são os únicos servos de Deus que decidiram permanecer no altar. Muitos cristãos contemporâneos, não tão famosos quanto Johnny, permaneceram no altar e suportaram desastres que poderiam ter acabado com eles. Pessoas como Kathy e Steven ouviram o chamado para a obra missionária. Uau, glória a Deus. Vamos deixar essa parte para a leitura de amanhã. De fato, eu já assisti a história, o filme, tem um filme que conta a história da Johnny. E de fato, a primeira resposta diante de um grande desastre, uma pessoa cheia de vitalidade em sua juventude, perder todos os movimentos do seu corpo. A primeira resposta que nós teríamos é: Deus, para que continuar vivendo? Mas se Deus permite que tenhamos fôlego de vida, é porque Ele conta conosco para um propósito maior. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: cada um dos teus dias estão contados. E a palavra do Senhor declara que o teu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Isso significa que para o Senhor você é muito importante. Isso significa que para o Senhor você tem um significado absurdo. Você foi formada você foi criada de uma forma extraordinária. E para Deus você é muito relevante. O propósito que Deus tem na sua vida não vai deixar de existir se você não deixar de querer viver. Então, no dia de hoje, eu quero te encorajar a buscar inspiração e fôlego de vida também do Espírito Santo. Fôlego para a tua alma, fôlego para a tua fé. E se é necessário, assim como Tomé, orar ao Senhor e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Deus deseja que a tua vida tenha um grande propósito. E não importa a magnitude ou o alcance desse propósito, mas importa que você vale muito para Deus e que você tem um propósito incrível nas mãos do Pai. Então creia, confie e continue louvando a Deus. Como diz aquela canção,
Vou passando pela prova dando glória a Deus. Continue passando por todas as provas. E ainda que esteja doendo, assim como a da Johnny, ou assim como a de Jó, em que dia após dia via seu corpo cheio de feridas e dor, já não tinha mais filhos, já não tinha mais bens, e tudo que estava à sua volta era calamidade. A sua própria esposa disse: abandona o teu Deus e morre. Os teus amigos o julgavam. Ainda que a tua vida esteja nesse nível, que você possa declarar assim como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E o meu Redentor me resgatará para a glória do seu nome. O propósito de Deus é muito maior do que qualquer mazela que possamos enfrentar. O nosso Jesus, ele vive e ele aparecerá nesta terra para nos buscar como noiva dele. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.